A distribuição ainda é uma coisa absolutamente predatória, né? Ainda é absolutamente, como se diz, ainda é um monopólio, né? São pouquíssimas empresas distribuidoras e o que elas fazem é absolutamente cruel. Elas sugam os filmes, né? Elas não fazem o filme crescer, mas pelo contrário, elas sugam toda a energia dos filmes para elas. E são grandes incorporações, não são pequenas produtoras. É extremamente importante essa lei. Ela abre condições completamente novas para os cineastas, para toda a cadeia de produção do audiovisual, de uma forma bastante abrangente. São novos empregos podendo ser criados, essas novas oportunidades. Uma grande parte, a estimativa é de que 400 milhões de reais serão destinados à promoção desses conteúdos com produtores independentes. A regionalização também foi bastante importante nessa lei, porque áreas de Nordeste e Norte serão privilegiados com um percentual maior desse incentivo. Então, vai gerar não só no Rio de Janeiro, que somos a capital hoje do audiovisual, mas também distribuir isso de uma forma mais equilibrada em todo o Brasil. O Brasil é muito rico. Vai gerar o produtor independente, ao cineasta, ao realizador, além de exibir os seus filmes, os filmes brasileiros, a produzir o conteúdo brasileiro, porque uma lei como essa é muito importante para a cultura brasileira, porque nós, cineastas, realizadores de todo o Brasil, o que mais nós queríamos era poder exibir o conteúdo brasileiro para os brasileiros, que sempre foi muito difícil isso, até porque a cultura brasileira sempre foi muito dominada pela cultura estrangeira. E com uma lei como essa, onde Manuel Rangel foi um dos grandes batalhadores, para a gente conseguir ter uma cota de tela com conteúdo brasileiro é muito importante, não só para a produção da cadeia para gerar negócio, mas para a cultura brasileira. Você ouviu as palavras do ator Caio Blá sobre o incentivo aos filmes brasileiros e também as opiniões sobre a lei audiovisual do presidente de negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Ricardo Salles, e da cineasta Carolina Paiva. Nova lei do audiovisual deverá injetar cerca de 400 milhões de reais no mercado de produtoras. Tributaristas afirmam que o país avança ao estimular a produção local para os canais de TV paga e faz um paralelo com outras leis de incentivo que hoje fomentam importantes projetos culturais, esportivos e sociais brasileiros, além de garantirem bons retornos financeiros aos contribuintes. Somente no ano de 2012, calcula-se em torno de 400 bilhões de reais a renúncia fiscal destinada a projetos dessas áreas. A partir de setembro deste ano, os canais de TV por assinatura deverão exibir em sua programação semanal e no horário nobre pelo menos 3 horas e meia de conteúdo elaborado por produtoras instaladas no país. Esse tempo começou com pouco mais de 1 hora, cresceu gradativamente à medida que a lei de número 12.485, também conhecida como Lei do Audiovisual, foi sendo colocada em prática e seguindo o cronograma estabelecido, e chegará ao seu apogeu neste mês. Segundo a Ancine, esse é o volume de recursos adicional que deverá ser gerado para o setor de audiovisual, valor 150% maior quando comparado ao montante disponível antes das novas regras. A lei do audiovisual abre oportunidades de crescimento para diferentes segmentos do mercado, para as produtoras, porque haverá demanda por 1.070 horas anuais de conteúdos nacionais e independentes inéditos, para as programadoras brasileiras, já que a lei induz o aumento da demanda por novos canais brasileiros de espaço qualificado, e para as programadoras estrangeiras, que terão uma proximidade maior do público brasileiro, afirma a Ancine, para quem a lei também amplia a oferta do serviço e estimula a diminuição do preço final aos assinantes, estimados em mais de 13 milhões no país. Além disso, a lei também oferece investimento com retorno garantido. A nova lei é tão importante para o contexto sociocultural brasileiro como a lei de fomento a projetos de média e longa metragens, comerciais ou não, de produtoras independentes. A principal característica dessa lei é que ela incentiva a pessoa física e a pessoa jurídica a destinar parte do imposto de renda para projetos de audiovisual direcionados ao cinema, o que vem incrementando a produção nacional nos últimos anos. A pessoa jurídica pode destinar até 3% do imposto de renda e a pessoa física até 6%. O abatimento é de 100% do valor investido até esses limites e permite participação nos resultados do filme. Em outras palavras, o retorno financeiro do projeto que foi apoiado é garantido.
Para conversar sobre esse assunto, eu recebo agora no Jornal da Gazeta M o advogado Brasil Salomão. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Gazeta M. Boa noite, uma satisfação ao senhor e aos seus ouvintes. Bom, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como está o mercado audiovisual. Existe algum incentivo? Tem crescido esse incentivo? Bom, o mercado audiovisual agora foi altamente estimulado pelo governo federal pela exigência das 3h30 semanais de exibição nos canais de televisão. E também com uma previsão de que os cinemas de público, a partir do ano que vem, tenham um aumento da exibição de filmes nacionais. E por que essa exigência das 3 horas só veio agora? Porque havia uma resistência, principalmente dos canais de televisão, que possivelmente, pelo histórico pouco produtivo do cinema nacional, dos recursos audiovisuais nacional, davam preferência para o que se chama, aspas, enlatados, programas prontos vindos do exterior, filmes do exterior, que hoje com uma facilidade muito grande de técnicas, aperta um botão, o filme está aqui, tinham alguma preferência. E com isso vai se dar um estímulo muito grande para a produção nacional, mas sobretudo porque isso veio acompanhado da lei do audiovisual, que permite que pessoas jurídicas e pessoas físicas façam investimentos com dedução do imposto sobre a renda e, mais que isso, com participação no resultado da bilheteria ou das rendas das produções audiovisuais. É a primeira vez no Brasil, e é a única lei de investimento no Brasil, que possibilita ganhos financeiros a quem incentiva projetos audiovisuais. E essa lei tem sido divulgada, ou seja, a população está sabendo desse incentivo que as pessoas que contribuírem vão ter por parte do imposto de renda? Olha, infelizmente não. O que existe são empresas especializadas em assessorias de grandes sociedades que tenham rentabilidade e que estão fazendo correta e honestamente a divulgação e ficando com alguma participação pelo resultado obtido pela empresa. Mas falta realmente por parte tanto do governo como de órgãos de cultura, de próprios teatros, próprios cinemas, fazerem a divulgação. A gente ainda não sabe se é a resistência ao novo, ou se é desinteresse, ou falta de conhecimento. O senhor tocou na questão dos órgãos públicos, eu ia realmente questionar esse ponto. Como está a situação das leis audiovisuais por parte das prefeituras e de todo o órgão público? Olha, por parte das prefeituras nós não temos quase nada. Me parece que Porto Alegre e Porto Velho tem alguma coisa assim, mas muito tímida. O que existe é que o estado de São Paulo e alguns outros estados que copiaram permitem que o ICM seja também uma grande válvula de aplicação nos audiovisuais, como em outras áreas de idoso, infância, etc. Mas para os audiovisuais ainda há o recurso. No estado de São Paulo, Minas Gerais, parece que Rio de Janeiro agora também vai ser aprovada a lei, permite que eu vou pagar R$100 de ICM, por exemplo, eu pago só 98 e os dois, não aumenta nada o que eu tenho que pagar, mas eu já posso dar 2 diretamente para produção audiovisual. Aqui é melhor, no federal é melhor. Além de eu abater do imposto sobre a renda, eu ainda participo do resultado da bilheteria ou do comércio ou do negócio com os audiovisuais. Bom, com o advento dessas novas leis sobre o mercado da TV paga, como que está a produção nacional nestes canais? Olha, por enquanto bastante limitada, né? Poucos canais estão fazendo disso um filão com horário certo e determinado. Seria muito importante, acredito que a senhora seja mais do ramo e tem essa informação, a repetição de horários induz o público que gosta a procurar aquele horário. Está faltando
esse tipo de abertura por parte das empresas que podem ser os veículos dos audiovisuais produzidos no Brasil por empresas brasileiras. Agora, com a lei e pela obrigatoriedade, possivelmente esses órgãos se adequem, façam os seus programas e divulguem. A tentativa é extremamente válida, tem que se aplaudir, tanto quem mandou a mensagem, o governo federal, como o Congresso Nacional, que aprimorou e levando para as pessoas físicas, principalmente aos produtores rurais, um benefício muito grande de investimento nos audiovisuais, que eles podem fazer até para os seus produtos, né? Então surge uma expectativa de que nós teremos uma indústria crescente, gerando emprego e, sobretudo, que eu acho que é mais importante ainda, passando para nós a nossa cultura, a nossa capacidade, os nossos tupiniquins, ao invés das festas de abóboras de outros países, de bruxas, etc. Bom, com certeza. E você tocou no ponto do exterior. É evidente que no exterior o incentivo é maior. Por que você acha que tem essa diferença grande do audiovisual no Brasil e para o exterior? Bom, um pouco por parte de um boicote muito firme e lobbies das próprias empresas dos países que são hoje grandes exportadores de audiovisuais, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Itália e a Índia, né? A Índia hoje tem uma produção de audiovisual extraordinária. Acho que é o maior celeiro de filmes hoje do mundo, é a Índia, a China, Estados Unidos. Então houve sim lobby forte dessas entidades. Só que agora, por força de lei, esse lobby fica absolutamente inócuo. Os nossos órgãos divulgadores terão que obrigatoriamente cumprir a lei, porque as sanções são grandes, até com perda de concessão. E na sua opinião, qual seria o maior desafio para aumentar a qualidade das produções audiovisuais aqui no Brasil? Bom, essa lei de alguma forma dificulta aquele que seria o melhor filtro, que seria a conquista do mercado, né? E eu, consumidor, eleger o que é bom. Mas a lei traz, dentro das suas normatizações, abaixo da forma de lei, com regulamentos, decretos, um sistema rigoroso de fiscalização de qualidade. O que não acontecia, por exemplo, na ditadura militar, que estimulava a porno chanchada e fez aí falsos vestais do cinema brasileiro, faziam filmes de 15 minutos e a exibição também era obrigatória, uma vez por semana, em todos os cinemas do Brasil, nas menores cidades, né? Mas não havia nenhum controle de qualidade. Agora não, agora há um controle de qualidade feito pelas próprias entidades que fazem festivais, tem poder de, vamos dizer, medir ou dar nota, ser um termômetro do produto. Esta modificação do ponto de vista do governo de ver o produto, não basta produzir, tem que ter qualidade aceito por quem é do ramo, me parece que vai levar o mercado a aceitar. Mas o grande juiz sempre será o mercado consumidor, né? Eu gosto de filme nacional, assisti recentemente, acho que ano passado com a minha mulher, o Divã para Dois, achei um filme maravilhoso, não deve nada. Mas não há obrigatoriedade, agora passa a ver. Eu ia perguntar sobre o seu repertório mesmo, como o senhor avaliaria a qualidade das produções audiovisuais brasileiras? Aí me parece que nos últimos 5 anos a qualidade melhorou muito, seja pela facilidade de comunicação, de tecnologias, seja porque muitos dos nossos hoje diretores migraram e tiveram oportunidade de trabalhar com outros produtores no exterior. Então nós estamos hoje recebendo de volta uma mão de obra nacional mais qualificada. E quem sabe a partir dessa comecem a surgir mais escolas de artes, que hoje nós temos muito poucas, centradas no Rio de Janeiro, São Paulo, excepcionalmente Ouro Preto, né, tem uma faculdade de artes, mas ainda nós não temos, como na China, que é uma universidade para circo, né? Nós ainda não temos essa filosofia da arte como profissão. E passa a existir agora, e me parece que essa lei vem estimular bastante. Até porque o PRONE está propiciando que pessoas que tinham essa vocação artística possam chegar aos poucos cursos que existem de artes de faculdades particulares, sem a necessária
sem o necessário pagamento parcial ou total da anuidade das faculdades, que são caros. E com essa nova lei, o senhor vê benefícios para os profissionais dessa área que vão se formar agora e também para os jovens que estão querendo aí entrar nesse ramo? Vejo total benefício, porque o mercado vai se expandir. Num primeiro instante, forçado pela lei. Vai ter que exibir o produto, vai ter que usar o produto audiovisual. E num segundo instante, pela própria conquista do mercado. Aí vai depender dos próprios atores, né, diretores, essa jovem mão, o técnico, o eletricista, o fonoaudiólogo, enfim. Há uma perspectiva de abertura do mercado aí nos próximos 10 anos. A previsão é que só essa obrigatoriedade já gere 400 milhões de reais em 2013 para o cinema nacional e para as atividades correlatas. O senhor acredita que essas novas leis vão ajudar as pequenas produtoras a ganhar espaço? Se sim, como? Como elas vão fazer para ganhar esse espaço? Na medida em que a obrigatoriedade vai exigir um consumo muito grande de produções, as pequenas empresas que conseguirem satisfazer os requisitos de qualidade, isso é importante, e sendo pequena pode ter até mais qualidade que qualquer outro tipo de tamanho, elas vão ter mercado garantido pela necessidade de preencher o espaço que a lei criou. Vejo sim que haverá um grande apoio às pequenas produtoras de audiovisuais. E você acha que isso interfere de alguma maneira na economia brasileira positivamente e chame atenção, um número que chamaria atenção? Eu acho que a curto prazo, curtíssimo prazo não, mas acredito que em 1 ano, 2 anos, nós já teremos um retorno bem significativo, pelo próprio valor que se supõe seja investido agora, em 2013, de 400 milhões de reais, e isso crescendo em uma velocidade geométrica e não aritmética, como era antes, muito acima do crescimento vegetativo do país e dessas empresas. Acho que surgiu um mercado fantástico. Tomara que dê certo. Do ponto de vista estrutural, sem esses investimentos, como avaliar a estrutura do audiovisual brasileiro atualmente? Olha, atualmente o censor é o comprador do audiovisual que tem preferido o produto estrangeiro, que realmente, até por recente, tinha muito mais qualidade mesmo. Mas os órgãos, e há um mercado de grande honestidade disso, de pessoas que se formaram, como eu falei, no exterior e estão retornando ao Brasil em função dessa perspectiva de mercado, me parece que nós teremos sim uma melhora acentuada, tanto na qualidade como na quantidade. Para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse sobre o objetivo dessa lei, vamos focar um pouquinho nessa lei. Fala um pouco para os nossos ouvintes o que esperar e a opinião do senhor, que tem um repertório enorme, a gente sabe. Olha, a expectativa da lei é realmente reservar coercitivamente parte do mercado para a produção brasileira. Com isso, gerar novos técnicos, novos artistas, novos produtores, fomentar o mercado e dar maior divulgação a partir do instante que o produto é nacional, à cultura brasileira, as peculiaridades da nossa cultura, do nosso país, da nossa geografia, das nossas cidades, porque hoje, por exemplo, a senhora pegar Ribeirão Preto, tem um centro de cinema Kaiser, de primeiro mundo, com 9 estúdios, e que ficava não raro ocioso. E isso há em outras cidades também. Nós já tivemos no ABC grandes filmes brasileiros, inclusive o Cangaceiro, feito com produtoras, parece que era Veracruz. Tudo isso, o objetivo da lei é fazer com que isso ressuscite e também outros nasçam e venham ocupar o mercado. Tá certo, muito obrigada. Eu conversei com o advogado Brasil Salomão. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigada por participar aqui do Jornal da Gazeta M. É uma honra receber o senhor. Boa noite à senhora, aos seus ouvintes. Eu que agradeço. Todos nós admiramos o seu jornal.